nesta aula vamos falar sobre os pontos críticos de uma função. Você observa aqui no gráfico desta função que tem pontos aqui que se destacam, né? Você observa aqui o ponto 0 de x, né? O valor 1 de x aqui e o valor 2. São pontos que se destacam na função, né? Onde aqui neste ponto 0 aqui, se nós traçarmos, por exemplo, uma reta tangente neste ponto, veja que a reta tangente ela é paralela ao eixo do x. O mesmo acontece aqui também, neste ponto. Uma reta tangente neste ponto é paralela ao eixo do x aqui também. Então, se essa reta é paralela, então a tangente do ângulo de inclinação desta reta é zero. Então, isso nos faz lembrar que a tangente do ângulo de inclinação, nós estamos falando de derivada. Então, esta reta representa a derivada desta função neste ponto. Aqui também, a reta representa a derivada da função naquele ponto ali, né? Então, para acharmos esses pontos críticos, nós vamos achar, então, primeiro a derivada desta função, né? Que é aqui no caso 4x3, né? Porque o 4 vem para frente e perde 1. Né? Depois aqui vem 4 vezes 3, 12. 12x, e aqui perde 1, fica 2. Mais, e 2 vezes 4, 8. 8x, e ali perde 1, fica 1. E aqui a derivada de 2 é 0. Né? Muito bem, aqui está a derivada. Se nós igualarmos a derivada a zero, vamos encontrar então os pontos críticos. Então, igualando a zero, né, nós temos aqui que achar então as raízes desta função do terceiro grau. É um pouco difícil, né? Há vários métodos diferentes para encontrarmos. Né? Mas observamos que aqui todos eles têm x. Né? Então, se todos têm x, então a primeira raiz que nós já encontramos, que é o x igual a zero. Né? E ao observarmos também aqui que temos um 4x em comum com todos eles. Então, podemos colocar o 4x em evidência. E daí nós temos, então, aqui x2, né? Uma equação do segundo grau. Aqui, 3x mais aqui 2, né? 4 vezes 2, 8. Isso. Então, igualando isso aqui a zero, nós vamos então procurar as raízes, né, desta equação aqui, visto que já sabemos que o 4x é igual a zero, porque o x é igual a zero. Isso aqui também pode ser igual a zero. Ou seja, vamos achar as raízes desta equação do segundo grau aqui. Né? Então, achando as raízes, nós temos então x', que vai ser igual a 1, e outra raiz, que é o x, duas linhas, igual a 2. São as duas raízes dessa equação do segundo grau. Ou seja, encontramos aqui ó, as três raízes desta equação aqui do terceiro grau. Né? Então, aqui estão os pontos críticos da função. Como nós estamos falando de pontos, vamos então achar as coordenadas, né? Ou seja, quando x é zero, né, na função, qual vai ser o valor de y aqui nesta função? Vai ser 2, né? E quando x for 1, colocando 1 aqui na função, o y vai ser 3. E quando x for 2, o y vai ser 2. Então, esses são os pares ordenados, representando então os pontos críticos da função, que nós vemos aqui que são pontos de mínimo e de máximo da função. Ou seja, aqui nós temos os extremos de uma função, né? Onde os pontos críticos, os valores de x, eles são os extremantes desta função. Muito bem, assim achamos então os pontos críticos, né? Mas quando nós encontramos esses valores de x que tornam a derivada zero, nós encontramos os possíveis extremos da função, esses pontos críticos. Por quê? Pode acontecer também
de uma função ter pontos críticos, mas não ser extremos. Por exemplo, se nós temos uma função assim como aqui, ó, f de x igual, vamos colocar aqui x menos 2 elevado a 3. Né? Então, aqui nós temos uma função, né, que a derivada desta função vai ser igual ao quê? 3, né, que multiplica, então, x menos 2 elevado a 2. Né? Então, a derivada desta função vai, ao colocarmos igual a 0, nós vamos encontrar os pontos críticos dela. Né? Então, visto que é uma função quadrática, ela vai ter duas raízes. Mas no caso aqui, ao analisarmos a raiz desta função, né, a raiz dessa equação aqui do segundo grau, nós temos o valor de x igual a 2. Né? Então, temos aí, achamos aqui o ponto crítico desta função. Mas é um possível extremo, porque nós não sabemos se é extremo ou não. Como vamos saber se é extremo ou não? Então, ao fazermos o gráfico, nós vamos ver. Mas nós podemos analisar se é extremo ou não, né, se é ponto de mínimo ou de máximo, analisando os vizinhos. Por exemplo, se você tem aqui, neste ponto 1, e o vizinho aqui, vamos supor, antes, que é 0,5, que está mais ou menos aqui, então uma reta tangente neste ponto 0,5, ela vai ser, né, ela vai ter tangente positiva. O vizinho seguinte, né, maior do que 1, vai ter uma tangente, ó, negativa. Então, se o x for menor do que 1, neste caso aqui, a derivada vai ser maior do que 0. Se o x for maior do que 1, né, vimos então que a derivada vai ser menor do que 0, vai ser uma função decrescente. Então, se nós analisarmos aqui os vizinhos também do ponto crítico 2, e colocarmos na derivada, né, nós vamos ver se colocarmos números menores que 2 ou maiores que 2, a função derivada vai ser sempre positiva. Não vai dar aquela diferença que vai e depois volta. Né? Ou seja, que tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Né? Por quê? Porque esta função aqui, ela tem um gráfico assim, desta maneira, aqui, onde neste meio temos então o ponto crítico no eixo do x. Aqui está o eixo do x, né, no valor aqui x igual a 2. Né? E aqui nós temos o eixo dos y, né, e aqui menos 8, onde a função intercepta aqui o eixo dos y. Ok, desta maneira. Então, não é nem um ponto de máximo, nem de mínimo. Né? Este ponto aqui, visto que a função é sempre crescente, ela não muda para baixo, fazendo uma parábola, ela continua crescente. Então, é chamado de ponto de inflexão. Ok? Espero que você tenha gostado da explicação desses pontos críticos que nós estudamos. Se você gostou, dê o seu comentário. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. E até a próxima aula.